Oi, Caio, tudo bem? Fala, Maurício, como é que você tá, cara? Beleza? Tudo ótimo. Você acredita que eu não tenho Instagram, Caio? Acredito, cara. Que vergonha, Acredito. Sobra mais tempo pra você fazer mexer com outras coisas. O Instagram consome muito tempo. que vergonha. Obrigado por te receber. Desculpe o atraso aí. Imagina. E que horas são aí agora? Você tá onde agora? Você tá em Washington? Eu tô em Washington, eu moro em Arlington, né? Então a gente tá uma hora atrás de você aí. Uma hora a menos, beleza. Maurício, vamos lá. Eu estava apresentando você aqui para as pessoas que ainda não te conheciam. Eu falei que você é economista. A gente se conheceu quando estávamos no Canadá, lá em Calton, 99. Faz tempo, hein? E faz muito tempo, nossa senhora. E agora você está mexendo bastante com essa coisa de Big Data, pesquisa, né, com manejo de dados e aí, enfim, acho que é uma oportunidade para a gente conversar um pouco como é que você está vendo esse cenário e, e aí a gente responder algumas perguntas. Cara, a gente tá fazendo muita coleta de dados esses dias aqui. A gente tem aproveitado para fazer pesquisa pelo celular, principalmente, né? Porque as pessoas estão em casa agora. E eu queria compartilhar aqui inicialmente só algumas coisas que eu já tenho percebido, né? A Uhum, primeira é que houve um aumento nas semanas, mas existe um massivo apoio pelo isolamento social, né? A gente roda pesquisa de diferentes perguntas, diferentes maneiras, mas eu diria para você que 3/4 da população brasileira hoje apoia muito fortemente o isolamento. É, o Brasil passou por um processo que a Europa e os Estados Unidos passou antes das pessoas entenderem que o problema não é o isolamento, mas o vírus. Agora eu acho que a opinião pública brasileira já entrou nessa onda de que o vírus é um problema. A gente percebe que o medo de contaminação ele está muito alto. A gente fez uma pesquisa semana passada, quase 80% das pessoas têm medo de ser contaminadas e eu acho que isso vai ser um desafio daqui para frente se não houver teste suficiente para as pessoas, porque todo mundo vai ter que conviver com essa incerteza de ou de pegar ou de ter pegado e não saber, enfim, isso está plenamente estabelecido. Mas de tudo isso, o que eu estou achando mais interessante é o que as pessoas esperam para frente, para depois que acabar essa pandemia. E uma das coisas que eu tenho pesquisado aqui nos Estados Unidos, também a gente rodou uma pesquisa semana passada no Brasil, e apontou para algumas coisas interessantes. A primeira é que a maioria das pessoas acha que muitas das atividades que viraram online não vão voltar pro trabalho tradicional. No Brasil, são 45% das pessoas acham que a maioria das coisas vai mudar a dinâmica das atividades. As pessoas começam a acreditar que a sincronicidade de horários, de todo mundo saindo e voltando ao mesmo tempo, vai mudar. E isso já está acontecendo na China, então acho bem interessante a opinião pública achar isso também. Existe um aumento monstruoso no apoio à telemedicina, que no Brasil era um tema polêmico. Hoje a gente tem quase 70% da população apoiando a telemedicina. Existe uma expectativa muito grande, mais de metade da população na nossa pesquisa, que o processo de educação passe a ser muito mais online também depois disso. Entrando um pouco na área política, a gente já vê nas pesquisas que os profissionais da saúde, médicos, cientistas, enfermeiros, eles estão ganhando um nível de popularidade muito alto e eu acredito que, eventualmente, a saúde vai mudar de patamar no debate político e a gente vai ver muito médico, muito profissional da saúde em cargos eletivos daqui para frente no Brasil e no mundo, né? uhum. Então, assim, só para terminar aqui, a opinião pública já está consciente que não vai haver uma volta normal, vai haver uma volta a um novo normal, né? A uma nova realidade. Poxa, que legal. E essa parte do pessoal da área de saúde, né, em cargo eletivo, isso veio naturalmente ou vocês buscaram essa Não, informação? o que a gente percebeu primeiro numa análise internacional, falando um pouco dos Estados Unidos, que a gente percebe que hoje as histórias de a saúde pública mudou de patamar com essa crise, com essa pandemia, né? A gente, desde sempre, eu pesquisava saúde, e saúde era sempre uma prioridade da população. Por outro lado, era tratado na cabeça das pessoas como um problema que não tinha solução. Problema complexo, caro, que todos os governantes sempre ofereciam um caminho, mas ninguém nunca entregava a solução. Só que agora, com essa pandemia, acho que a saúde pública vai ganhar um outro patamar. Vai ser cobrada uma solução mais estruturante, mais definitiva. Eu estou falando isso no nível global, tá, Caio? Só para
Em todo mundo, a grande discussão é que o sistema de saúde não comporta uma pandemia dessa, não se preparou para uma pandemia dessa, então vai colocar naturalmente a saúde como um outro patamar de discussão pública. E todo mundo, no mundo inteiro, tem colocado os heróis desse processo todo com os médicos, enfermeiros e os profissionais da saúde em geral. Então, assim, eu já percebo histórias de médicos ganhando notariedade, ganhando popularidade, e eu acredito que uma das coisas que vai mudar, eles vão sair como heróis dessa história, e a saúde vai ganhar um novo patamar de discussão, grande chance da gente ter muitas lideranças da área da saúde nos próximos anos, no mundo, inclusive. Nossa, que interessante. Eu acho isso muito bom, porque o pessoal da área de saúde geralmente fica alheio à política, né? Eles trabalham, eles têm uma rotina, um dia a dia muito puxado, de lidar com problemas ali. E é importante ter pessoas da área da saúde na política. Eu acho fundamental todas as áreas estarem representadas. E como é que você vê, Maurício? Por exemplo, aí nos Estados Unidos, o Trump oscilou, assim como o Bolsonaro aqui, entre apoiar o isolamento ou não e tal. Como é que isso está aí hoje, o status aí nos Estados Unidos? Não, o Trump mudou o posicionamento dele, né? Ele começou lá em janeiro com declarações minimizando a potencial da pandemia, mas depois ele abraçou a causa e falou que, inclusive, que ele era o presidente de guerra, né? Um dado interessante é que todos os líderes mundiais tiveram um ganho de popularidade depois que a OMS declarou pandemia mundial. Os líderes mundiais que decretaram o isolamento social e pregaram a união do país em relação ao inimigo comum, que era o vírus, né? O único líder mundial que não seguiu esse caminho foi o único que teve perda de popularidade nesse período. E aí houve líderes que tiveram ganhos de 20 pontos percentuais de popularidade. Por exemplo, o Boris Johnson, que está no hospital agora. Por exemplo, o Macron ganhou 15 pontos de popularidade. A Merkel ganhou popularidade. O Trump mesmo, depois que ele mudou a chave, ganhou popularidade. Ele está mais popular depois que ele começou a encarar a crise com a seriedade que era devida. Só o Bolsonaro que perdeu popularidade no mês de março e adotou o caminho contrário à maioria dos líderes globais. Ele e o López Obrador. O López Obrador não perdeu popularidade, mas também não ganhou. Então, existe uma sensibilidade mundial de que a coisa é séria, e os líderes que pregaram a união, que pregaram a seriedade, estão sendo recompensados no curto prazo agora em termos de popularidade. Que coisa interessante, né? Acho que na calamidade a gente tem um sentimento de se unir, né? De querer todo mundo superar junto. Eu acho que essa crise ela vai anestesiar um pouco a polarização política mundial, né? A gente vê, por exemplo, na Espanha, onde o tema de, por exemplo, a independência da Catalunha, os temas regionais do País Basco, da Galícia, eles perderam completa relevância agora com a questão do coronavírus, né? E nos lugares onde tinha uma polarização muito acirrada, é muito difícil fazer polarização quando você tem uma pandemia, né? Muito pelo contrário, a gente fica muito fácil identificar a quem que as pessoas têm que se dedicar a polarizar. Então, assim, uma das consequências de médio prazo agora na política é que vai ser muito mais difícil sustentar uma polarização, sendo que o culpado de tudo vai ser a pandemia, vai ser o vírus. E os políticos em geral perceberam isso e fizeram um discurso conciliador na Europa, fizeram um discurso conciliador nas Américas, enfim, acho que teve essa percepção. Mesmo o Bolsonaro, nos últimos 30 dias, ele não polarizou com quem ele sempre polarizou na história, desde que ele é deputado, que é com a esquerda, né? Ele fez uma polarização com quem tinha uma visão diferente dele sobre como reagir à crise, mas a polarização com a esquerda, mesmo no discurso do Bolsonaro, perdeu força. É até curioso você falar isso, Maurício, é legal para quem está assistindo aí. O Maurício ele trabalha muito com pesquisa, com Big Data, então e vocês atuam em todos os lugares do mundo, né, Maurício? Não é só Brasil e Estados Unidos, né? Europa. A maioria dos trabalhos nossos é nos Estados Unidos, na América Latina, a gente também já atua na Europa, mas eu sempre tento trazer essa visão mais ampla, né? Porque eu acho que vocês têm muita informação aí do Brasil, mas essas coisas que eu tenho mencionado, eu acho que são tendências globais, né? Por exemplo, o João Dória aqui, ele fez um retweet de um comentário do Lula, tal, e desceram uma porrada nele, só que eu sempre falo, ó, o João Dória pode ter todos os defeitos, mas ele faz tudo com base em pesquisa. Ele não age no escuro. Então, se ele fez aquele movimento, foi falando, ó, a gente tem divergência, mas nesse momento a gente tem que se unir para o vírus e tal, ele estava talvez lendo isso que você acabou de falar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que primeiro tem uma coisa interessante, que essa crise ela está dando popularidade, dando exposição às lideranças locais. O prefeito de Milano, ele ganhou muita notoriedade na Itália. O governador de Nova York, que é o centro de pandemia nos Estados Unidos, também ganhou um outro patamar de opinião pública. E no Brasil, inclusive, acentuado porque os governadores tiveram uma posição oposta ao presidente,
os governadores, até o Datafolha trouxe um dado que eu achei super interessante, que mostrou que os governadores ganharam 25 pontos de aprovação no Brasil inteiro. E eu acho que o João Dória entra nesse grupo de governadores que reagiu de uma forma a focar no problema, não na questão política de curto prazo aí. Poxa, muito interessante isso, né? Porque é um fenômeno mesmo. A gente, na internet, às vezes você fica na bolha, você fica com impressão fora da. Vocês têm pesquisado isso também? O comportamento das redes, se já está se indo para as redes essa. O que as redes, a polarização nas redes perdeu muita força, né? Claro que os núcleos duros de ambos os lados continuam reverberando temas que basicamente só comprovam as teses que eles mesmos acreditam, né? Tem uma que a gente chama de viés cognitivo de autoafirmação. Só que agora o principal, né? O pilar principal agora é o vírus, né? Então, perdeu muito a força a polarização individual, a polarização de grupos políticos. Agora tudo é em torno do vírus. Mesmo quando algum lado ataca, por exemplo, o ministro da Saúde, independente do lado, ataca em relação a algum tema da pandemia, não o tema político, né? Então, mudou muito a discussão nas redes. Apesar de a gente ainda ter esses núcleos que falam entre si e atacam o outro núcleo, agora o tema agora é coronavírus, não é mais simplesmente a destruição do outro lado, né? Poxa, muito interessante. Eu queria te perguntar, Maurício, aproveitar que você também é economista. Eu postei nas minhas redes um estudo do pessoal lá de Chicago, dizendo que quando você ataca para um isolamento, comparando com a crise espanhola, para fazer uma contenção no início, se preparar para enfrentar a crise, e depois, lá na frente, você, quando já tem imunização maior das pessoas, você volta, a recessão econômica é menor do que se você tentar prosseguir. Você chegou a estudar alguma coisa disso? Você tem a discussão nos Estados Unidos passa por isso aí também ou não? Não, passa. Eu acho que o elemento principal dessa discussão é a questão de expectativa. Qual que é o pior cenário? Assim, do ponto de vista, porque tudo em economia é expectativa. Se você tem uma expectativa positiva, você vai contratar, você vai investir, você vai se preparar, você vai para a rua, você vai lançar um produto, um negócio. Só que acontece o seguinte: o pior cenário agora é você liberar o isolamento e vem uma segunda onda, porque vai fazer com que o cara pense 10 vezes antes de retomar, antes de investir, antes de voltar a contratar. Então, assim, o que fez com que houvesse uma retomada por causa do isolamento foi porque ele garantiu que um isolamento das mesmas características não seria necessário novamente, né? Então, quando as pessoas sentirem isso, que uma onda desse tamanho, dessa magnitude não vai acontecer, aí sim vai ter uma retomada. E que todos os especialistas dizem, o que aí não é economia, que quanto mais cedo você fizer isso, menor a probabilidade de ter que voltar a fazer isso no futuro. E aí você mexe com as expectativas. Eu acho assim, o estrago na economia vai ser monstruoso, isso eu não tenho dúvida. E acho que ninguém tem dúvida disso. Mas é muito melhor gerar as expectativas certas do que a frustração de você fazer um movimento que você vai ter que dar 10 passos para trás depois. Acho que isso é muito pior. Que foi o que a Itália fez, né, por exemplo. Exatamente. Exatamente. A Itália se comportou como não deveria se comportar, né? Olhando como a China reagiu, como a Itália reagiu, são os opostos, né? E eu acho que a recuperação vai muito passar em administrar as expectativas do que vem depois, né? Se abrir agora e voltar uma coisa pior, aí o cenário de recuperação é muito mais longo, né? Poxa vida, esse é um tema, eu estou falando isso, perguntei isso para você, porque tem aqui, ó, o Rodrigo Barros entrou online aqui, o Filo, são pessoas, o Rodrigo é um empreendedor do Boali, é uma rede de restaurante saudável aqui no Brasil, super legal, e eu tenho conversado muito com esse setor de bares e restaurantes, eles estão desesperados, porque eles têm que manter a folha de pagamento, todos os custos fixos deles, e eles não estão com o salão aberto, o delivery tem um custo, e as pessoas estão receosas de pedir delivery por causa da contaminação. Então, é um setor que emprega muito no Brasil, por exemplo, 6 milhões de pessoas, direta e indiretamente, aí no restaurantes e bares, e eles são o primeiro a sofrer com a crise, né? Então, a gente está muito preocupado aqui. Eu ia até te perguntar, como é que você está vendo? Eu acho que o que o Brasil tem que tem que se preocupar muito são duas coisas, né? O que você falou, existe um grau de informalidade na economia brasileira muito alto, que mesmo você sendo governo e quiser depositar, dar dinheiro para as pessoas, você tem uma dificuldade de encontrar esses informais. Acho que isso é um drama muito forte. E tem uma coisa que ainda não se mensurou no mundo, né? Que ainda ninguém tem informação correta. Como funciona
a disseminação do vírus em comunidades muito carentes, né? As favelas, as comunidades, que não tem nenhum modelo ainda que contemple isso, né? Do que a gente tem visto da China, da Europa e dos Estados Unidos. Então o problema no Brasil é muito sério, né? Porque esses negócios... Cara, assim, a realidade vai ser... Nunca mais os restaurantes vão ser os mesmos, né? As pessoas... Porque, assim, tudo aquela questão de confiança. As pessoas não vão ter a mesma confiança de entrar num restaurante lotado por muito tempo. Mesmo que amanhã você reabra tudo, até as pessoas encherem o restaurante vai demorar muito. Acho que o protocolo de limpeza do restaurante vai mudar muito. E o Brasil tem um grupo de informais nesse setor de alimentação, de serviços enorme, né? Então, o que me preocupa muito no Brasil é essa informalidade que agora vai ter um custo social muito grande. E será que essa crise vai servir para a gente talvez rever nosso paradigma de legislação trabalhista, até tributário, a gente aproveitar, já que nem a telemedicina, aproveitar e já fazer algumas revoluções para reduzir, por exemplo, a informalidade? O Caio, você é legislador. Se essa crise não servir para isso, eu não sei mais o que fazer. Cara, precisa ter uma pandemia para mexer nisso. Se não mexer, realmente... Assim, eu falo até como empreendedor. Esse é um momento para repensar tudo. Até porque as atividades não vão ser mais uma atividade saindo às 8 da manhã e voltando às 5 da tarde. Acho que isso vai ser as pessoas não vão querer estar nos mesmos horários, pegando ônibus e voltando, e a mobilidade urbana vai mudar. Então, assim, se não mudar agora a legislação, realmente, não sei o que precisa acontecer para mudar, né? Não, tem que mudar. Hoje nós estamos fazendo as sessões da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo virtualmente, né? Aí tem alguns vereadores que ficam bravos, falando, não dá, virtual não dá. Ele fica bravo por quê? Porque no virtual todo mundo participa, o tempo é respeitado, não tem aquela chincana de que pela ordem, não sei o que, então você se inscreve, está inscrito, você fala, então tá gravado, enfim, é muito mais simples. A TV Câmara está fazendo entrevista ao vivo por Skype, está tudo muito mais dinâmico, o custo está caindo para operar tudo isso, então já está tendo impacto já. Por exemplo, a discussão de um projeto de lei virtual, o que acontece? A discussão lá no plenário, eu tenho que me inscrever, aí tem aquela chincana de vir um cara da oposição, não, verificação de presença derruba, não sei o quê, você não consegue nem falar os pontos que você discorda. Agora não, agora você vai lá num chat e fala, eu discordo por causa desse ponto, o outro fala, eu nem sabia desse ponto, começa tal, então a análise é muito mais... Não, mas se prepara, porque tem 66 países no mundo que começaram a operar as assembleias e congressos via virtual. E se prepara, porque as pessoas vão questionar. Você tem estruturas como Brasília, como Roma, como Washington, sendo que você pode fazer tudo virtual. Eu acho, inclusive, que esse é um grande ponto, porque eu acho que vai aumentar muito a força do poder local. Porque vai ficar muito menos, vai fazer muito menos sentido você reunir deputados, vereadores, congressistas num lugar só se dá para operar tudo online, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos foi a primeira vez que votou online também. Então eu acho que vai ter uma recuperação da força do poder local depois dessa história muito grande. E quem sabe chega no judiciário também, né? O judiciário também é tudo papel ainda, embora tenha processo eletrônico, aquela coisa do fórum, de não acessar o juiz, de não sei o que, demorar para julgar. Eu espero que isso revolucione as instituições, porque... Eu acho que tem um aspecto de que isso é inevitável, mas assim, todas as instituições agora vão sofrer uma pressão muito, muito grande em termos de recurso, né? Porque eu acho que a saúde vai ganhar uma prioridade, um patamar fora do comum. Ninguém mais vai querer passar por uma pandemia e imaginar que não tem leito para atender as pessoas. Eu acho que essa vai ser E aí vai passar por que eu estou gastando? Vou dar um exemplo, né? A gente vê isso no mundo inteiro, já nas redes sociais, pessoas comparando quantos pacientes um enfermeiro atende, quantos assessores tem um juiz, ou um vereador, ou um deputado. Essas questões vão ficar muito mais explícitas agora, depois da crise. É verdade, com certeza. Fica evidenciado, né? E aí a gente tem que... É difícil, porque de fato você pensa assim, ninguém está preparado para a crise, né? E a sua produtividade no momento de crise, se você não tiver, você tem que cortar, ué. Você não está produzindo, corta. E essa é uma produtividade que foi feita na marra, né? Não foi feita, assim, é fazer ou fazer. Então, assim, acho que essas questões de legislar online, elas vão ganhar muita força. Porque, assim, as estruturas de legislação no mundo, e vocês conhecem isso melhor que eu, são caras. E se você tem um mecanismo online, digital, que entrega a mesma produtividade com um custo menor, a pergunta é por que não fazer, né? Com certeza.
Eu não tenho a menor dúvida. Eu não vejo a hora disso acontecer. Aliás, processos eleitorais que você conhece bem também de Ale- 4 anos para cá mudou tudo, né, Maurício? E eu acho que uma das coisas que tem uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos é que eu acho que a eleição vai mudar também, né? Eu acho que no mundo vai ganhar muito peso a discussão do voto à distância. Aqui nos Estados Unidos, hoje, 33 estados dos 50 já tem um mecanismo de voto pelo correio, mas mesmo assim é uma minoria que vota pelo correio. Eu acho que vão se questionar muito a questão de você votar todo mundo no mesmo dia, num espaço curto de tempo. Eu acho que vão surgir modelos de votos em vários, distribuídos ao longo da semana, como acontece já na Índia, por exemplo. A Índia tem uma eleição de 10 dias. Vão se questionar modelos ainda. Por que você tem que abrir o local de votação só das 8 da manhã às 5 da tarde? Se prepare para a gente ter uma votação 24 horas. Então, assim, eu acho que a questão do voto à distância e dos horários locais de votação vai mudar muito, na minha opinião. Inclusive, nos Estados Unidos, para a eleição agora de novembro, parte do pacote Uhum. de 2 trilhões de dólares do governo americano foi para os estados investirem para aumentar e ampliar o voto à distância. 2 trilhões de dólares. Qual que é o PIB do Brasil hoje em dólares? Você sabe? Não, Eu esse é o não sei. pacote total. Esse pacote total. O Brasil deve ser 1,2, 1,3. Mas que loucura. Os Estados Unidos lançam um pacote que é maior que o dobro do Não, nosso PIB. e o que é mais impressionante é o tamanho do pacote, o tamanho da resposta, que ninguém sabe se é pouco, se é muito, ou se é exagerado, porque ninguém sabe o tamanho da crise, essa é a verdade. Só que as pessoas já estão começando a receber dinheiro, né? E a gente está aí no Brasil há 4 semanas e o dinheiro não chegou na ponta lá. Que horror, gente do céu. A gente está preocupado mesmo. Eu recebo muitas pessoas escrevendo aqui. Uma coisa que a gente conversou, conversei com o Rodrigo Barros, com o pessoal do Ponto Chique também, e eles falaram o seguinte, pô, a gente foi pedir, eu vou pedir crédito para o banco, sou empreendedor, gero emprego, tenho presença no território nacional, o banco vira e fala para mim, a taxa de juros aumentou porque a demanda aumentou. Aí eu te pergunto, pô, tudo bem, a lei da oferta e procura, o mercado é assim, só que num momento de crise desse, o nosso mercado bancário no Brasil ele é muito pouco competitivo, né? É muito centralizado. Não, totalmente. O Brasil tem 3 ou 4 bancos que centralizam toda a oferta de crédito, né? Assim, isso é o custo de não ter competição, né, cara? Isso é o custo dos oligopólios, né? E quem está pagando somos nós empreendedores, né? É um absurdo que os bancos, inclusive nesse momento, eles estão aumentando a taxa de juros, né? Por quê? Porque não tem competição, né? Assim, se o dia que tiver competição, espero que um dia tenha, isso vai ser muito mais difícil de fazer. Então, assim, o problema do Brasil, na minha humilde opinião, em questão bancária, é porque tem poucos que concentram a oferta toda, né? Então, eles controlam o custo, controlam o preço. Mas eu acho que o empresariado brasileiro está fazendo muita pressão para que as linhas de crédito sejam muito mais factíveis com o atual momento, né? Porque o juros alto e o custo alto do crédito, ele se justifica se você tiver uma expectativa de inadimplência, ou seja, não tiver garantias tal. Mas a gente tem como lastrear isso, né? O juro é um preço, né? Se você não tem competidor, você põe o preço que você quiser, né? Esse é também o dia que tiver um banco do lado que está disposto a tomar o mesmo risco por um preço menor, o, o banco vai ser obrigado a baixar, né? Mas os bancos praticamente operam no oligopólio ainda, né? E, e a participação popular nos processos decisórios, você acha que isso também vai mudar? É uma tendência? Ou Eu, ainda não? eu acho que assim, o que está claro hoje, o que a gente está pesando, é que vai ser descentralizado as coisas, né? A política local vai ganhar muita força. Até porque ninguém sabe a interação online vai ganhar muita musculatura, mas a política local ela vai ganhar muita força. Então as pessoas vão estar mais na sua comunidade, mais na sua cidade, mais no seu estado. E eu acho que a participação local, inclusive você que lida com isso, né, você faz política local, ela vai ganhar muita musculatura. Assim. Não que, o dia que o Brasil, então, partir para um modelo, será que a gente vai partir de um voto distrital, aí sim isso vai explodir. Mas eu acho que essa história toda, as lideranças vão ser lideranças mais locais, que vão ganhar força. Nossa, eu sonho com isso. Se você me perguntar assim, a reforma política, eu acho que para começar a gente tem que caminhar para o distrital, é um absurdo. Imagina que você é eleito em São Paulo, aqui tem, sei lá, 13 milhões de habitantes, 32 subprefeituras, e você tem voto em todos os locais. Não, Como é que você representa esse pessoal? Não tem como. não, o modelo brasileiro de lista aberta, o voto é o pior modelo possível, né? É um modelo que o eleitor, assim, é triste, mas eu dei uma pesquisa antes dessa crise
quase 90% das pessoas não lembravam quem tinha votado para vereador. Em São Paulo, que é um lugar onde tem mais renda, tem mais escolaridade que a maioria do país. É desastroso. De 9 paulistanos não lembrar quem votou para vereador. 9 em cada 10. É. Olha que loucura. Eu sempre falo, eu recebo as crianças lá no gabinete em tempos normais, e eu falo, eles perguntam, como que é ser vereador em São Paulo? Eu falo, ó, ser vereador em São Paulo é ser um ilustre desconhecido. Porque tirando o Suplicy, que é um É popstar, verdade. ninguém sabe quem são os vereadores. É verdade. É verdade. Eu sei. Outro dia a gente fez uma pesquisa, uns 2 anos atrás, perguntando quem era o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. 2% só acertaram. Meu Deus do céu. E o Suplicy, no caso, teve mais voto do que qualquer um. Assim, então, assim, é desastroso. Então, assim, não tem como. Se os 90% da população não sabe quem você é, cara, não vão te cobrar e você não vai representar ninguém, né? Exatamente. Ou pior, você vai representar os interesses de uma minoria ou de interesses privados. É o pior incentivo possível, né? Não, no meu caso, que foi pela internet, eu nem sei quem são as pessoas que votaram em mim, então eu não tenho nem como representá-las se elas não entrarem em contato comigo nas redes. Então é horrível. E eu tenho uma teoria que é a seguinte: eu acho que como o nosso sistema fomenta que tenha muitas candidaturas, então tem lá 1.600, esse ano a Vai ter mais, hein? expectativa. Vai ter mais. Esse ano mais, né? A minha conta, em 2016, houve 550 mil candidaturas a vereador no Brasil. Com o fim da coligação proporcional, a minha conta é que a gente vai bater 1 milhão de candidatos. 1 milhão de candidatos. Então, o vereador em São Paulo ele vai ser eleito com muito menos votos, vai representar um nicho do nicho do nicho. Aliás, essa é uma das primeiras coisas que eu acho que essa campanha, tirando o coronavírus, que eu acho que vai ser uma campanha muito virtual, então quem não estiver preparado para fazer campanha virtual esse ano não vai fazer campanha, né? Mas o aspecto fundamental vai ter muito mais candidato a vereador. O candidato que não entender bem qual é o nicho dele vai se perder, porque vai ter muita oferta. E a gente corre o risco de ter uma eleição muito curta, ou seja, os eleitores vão ser bombardeados de candidato, com pouca informação, pouca interação. Então, assim, vai ser uma eleição complexa essa. E aí, quando você tem muito candidato com pouca interação, a maioria vota em quem não ganhou. E aí ela não se conecta com o resultado. Ela fala, ninguém me representa e perdi. Exatamente. E por isso que elas não sabem, não lembram quem votou. Porque, votei no cara que minha mãe indicou, mas ele não ganhou, nem lembro quem é. E quem ganhou, eu não sei quem é também. Então, fica assim. Exatamente. Que loucura. E você acha que vai ter eleição esse ano, Maurício, pela sua experiência e pelo que você ouve do pessoal? Eu acho que não vai ter eleição em outubro. Acho que o calendário vai ser muito difícil ter um calendário, até porque a gente tem o calendário de convenções em julho, a gente deve ter uma segunda onda da pandemia. Então, assim, é muito difícil imaginar que vai ter campanha em setembro e agosto. Mas eu acho, isso é muito mais pelo que eu ouço, não tem nenhum dado. Assim, né? Eu acho que tem um custo político muito grande de ampliar mandato. Eu acho que não vai acontecer isso. Então, eu acho que vai ter eleição esse ano, mas talvez ela seja adiada. Eu acho que ninguém quer correr o risco de ampliar mandato de prefeito e vereador. Porque isso é um imbróglio jurídico que você deve entender melhor que eu, né? Agora, não tem condição de ter campanha em agosto, setembro, cara. Isso é um fato. Sim. É um fato, né? Mesmo que a curva a gente segure aí, não vai voltar à normalidade para ter prévias, convenções, não sei o que. Até... A não ser que faça todas as prévias de maneira digital. E outra coisa também, o mundo político vai ser muito pressionado pela utilização do fundo eleitoral também. Então, assim, meu palpite, é palpite total, viu? Não tem nenhuma informação. É que vão adiar o máximo que der. Se bobear, vai ter votação em dezembro. Mas vão encurtar, vão fazer 30 dias, o mínimo que der. Mas vão fazer tudo esse ano para dar posse a vereador e prefeito, para não entrar em numa divisão aí, numa dividida legal que sem precedentes, né, cara? Teria que aprovar uma PEC e aí você estender mandato sem voto, é um negócio que é totalmente questionável. Fora que abre um precedente para um presidente qualquer que estiver no executivo também aprovar uma PEC para ele ficar mais tempo. Assim, é muito perigoso isso também no longo prazo, né? Verdade, mesmo com a pandemia. Eu acho que o problema é o seguinte: se porventura em dezembro ainda tiver caótico e não der para acontecer, a partir de você passar para janeiro, fevereiro, se é para passar 1, 2 meses, vai vir um lobby, se tiver gente interessada nisso, gente grande, eu digo, não os vereadores, mas
prefeito, que o governador que quer. Porque uma coisa que é engraçada, Maurício, não sei se você concorda, mas aqui no Brasil, o fato de ter esse 2 anos entre uma eleição e outra, ele acaba minimizando a participação dos prefeitos e vereadores, dos prefeitos principalmente, nas eleições de governador, presidente e deputado. Os vereadores não, mas os prefeitos sim. Se você aproximasse, o governador tendo o poder que tem nos estados, ele pode chegar para o prefeito e falar, ó, se você não embarcar aqui no chapão e vestir a camisa, você vai se ferrar, porque a sua eleição também é esse ano. Claro. Então você forçaria uma coesão maior dos blocos. Eu acho que ninguém quer isso, cara. Ninguém quer. E fora que, assim, isso é do ponto de vista político. Do ponto de vista logístico, operacional, o Brasil não está preparado, o eleitor não está preparado, o TSE não está preparado para ter uma quantidade. Imagina, a gente pode bater 2 milhões de candidatos num ano só. Assim, Loucura, né? assim eu acho muito improvável isso acontecer. Mas meu palpite é que eles vão adiar a eleição, mas vão fazer tudo esse ano. Palpite. Tomara, eu quero que seja esse ano, me dá arrepio a chance de adiar isso aí. Mas vamos esperar o vírus, né? Temos que superar. Eu achei muito legal ali a sua entrevista, né, no painel aqui dos impactos do coronavírus, para o César Felício e para o Sérgio Lamussi que você fez. E você já falou disso aqui na live, né? Que é basicamente a tendência, né? Eles perguntaram aqui do Bolsonaro e você falou que ele ter sido anti-isolamento, que foi orientação majoritária, isso deu uma quebrada um pouco, né? A impressão que eu tenho, Maurício, é que nas minhas redes, pelo menos, o pessoal que é muito fiel do Bolsonaro continua normal. E no caso do Dória, tem uma desconfiança um pouco, de fato ele falou que não quer sair para a prefeitura, saiu para o governo. Ele sentou porrada no PT, depois ele sinalizou no tweet ali que ele é muito, como posso dizer, ele é político demais. E aí, algumas pessoas falam isso, pô, tá certo, mas eu acho que ele tá fazendo política. Mas o Bolsonaro continua com uma base de aprovação muito sólida, né? De 1/4 do eleitorado brasileiro, muito sólida. Ele tem uma aprovação de 25%, pelo menos, muito dura, né? Agora, o fato é que ele perdeu popularidade nesse... Se ele tivesse tido uma outra atitude como liderança, ele estaria maior. Como a maioria dos líderes mundiais, de qualquer espectro político, tá? O mundo inteiro ganhou popularidade depois disso. O Dória fez o que os líderes mundiais fizeram, abraçou a causa, enfrentou o inimigo, tem comunicado isso de uma maneira diária. Ele adotou o estilo Nova York, todo dia tem entrevista coletiva, tem mensagem, ele está fazendo o correto, né? Ele está aproveitando, se é político ou não, acho que você é mais político que eu para avaliar isso, mas do ponto de vista de opinião pública, ele está fazendo o correto. Gabarito, né, de media training. Eu até falei isso para ele, um dia eu mandei um WhatsApp, falei, governador, você estava dando um gabarito de media training aí, porque ele abordou no comecinho lá a questão das igrejas, foi super na linha ali, não entrou na bola dividida. E, Mauricião, cara, quero te agradecer. Tem mais algum ponto que você acha importante falar? Espera aí. Cortou seu vídeo. Vamos ver se... Espera aí. É isso aí, pessoal. Ele vai voltar. Opa, voltei. Opa. Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que... eu queria só deixar uma mensagem aqui. O mundo vai ser outro. Eu acho que a gente vai ter novos hábitos. Inclusive, isso vai impactar no dia a dia, na produtividade. Vai impactar na discussão política. Se preparem para uma discussão da saúde profunda depois disso. Porque muitas vidas vão se perder, já estão se perdendo. E eu acho que, assim... eu acho que, só para deixar uma mensagem para os seguidores, assim, a gente vai ter que se adaptar. As premissas que a gente usou de comunicação, de saúde, de convivência serão outras. Não vai ser uma volta para o que tinha antes, vai ser uma volta para uma nova realidade. E é no mundo inteiro, né, Maurício? Não é só aqui, né? Não, a gente vai viajar menos, a gente vai demorar a ter aglomerações públicas iguais, a gente vai questionar a sincronicidade dos horários em grandes cidades. São Paulo, Nova York, Madrid, Roma vão perder população, as pessoas vão buscar morar em lugares com menos aglomeração, porque a probabilidade disso acontecer de novo já existe.
Então não se assuste se tiver um êxito urbano das grandes cidades, que vão ser as que mais vão sofrer com o vírus. Então, assim, é uma nova realidade. Então, eu só queria deixar essa mensagem aí. Caraca, muito bom. Boa reflexão. Eu não tinha pensado nisso. É verdade, né? Se você montou aqui porque está perto do emprego, se puder fazer remoto, vai custar menos morar longe, com mais qualidade de vida Não, e com menos risco. O preço dos imóveis de trabalho em São Paulo, Caio, vai despencar. Pode esperar isso. Itaim, Vila Olímpia ali, Vai. Paulista, Berrini. Maurício, obrigado mesmo. Se cuida aí você e sua família. Um abraço. E obrigado pela participação. Obrigadão mesmo.